Bom dia, pessoal da terceira série do Integral Colégio Curso. Vamos agora iniciar o segundo bimestre, certo? Não sei se vocês perceberam, quando pegaram o livro de vocês, que a gente não tem História do Brasil no livro, certo? Então, eu preparei aqui algumas aulas, tá? Com relação a alguns movimentos sociais, culturais e políticos das décadas de 50 e 60. Ou seja, a gente vinha numa trajetória, né, cronologicamente, né, República Velha, Era Vargas, governos democráticos populistas, tá certo? Só que em meio a esses governos populistas e ao golpe civil-militar, né, de 64, vamos ter alguns movimentos sociais, e movimentos sociais estes que vão criticar o quê, né? Por isso que eles são importantes, tá certo? Eles vão criticar a corrupção, eles vão mostrar a realidade, tá certo? E aí vamos passar por movimentos educacionais, por movimentos políticos, tá certo? Musicais, movimentos no cinema. E esses movimentos, né, vão criticar a realidade dessa época, né? A pobreza, a desigualdade social, a inflação alta, os problemas econômicos, tá certo? Então, a gente vai, né, traçar esse caminho durante esse segundo bimestre, tá certo? E aí vamos iniciar com o cinema novo, tá? E aí o cinema novo vai ser, né, o nome dele já diz, né? O Brasil estava acostumado a duas companhias cinematográficas, né? A Vera Cruz e a Atlântida, né? A Vera Cruz, ela vai ter um cinema mais com gastos mais elevados, tá? Que tem mais requinte, né? Se baseando no cinema hollywoodiano, né? De Hollywood, tá certo? E a Atlântida vão ser sátiras, né? Comédias que vão satirizar aí, fazer paródias, né, de tanto de carnavais como também de filmes, né, de Hollywood que tinham um custo menor. A Vera Cruz tinha um custo mais alto, a Atlântida tinha um custo um pouco menor, certo? E aí, qual era o contexto dessa época, né? Qual era o contexto do Brasil, qual era o contexto do mundo nesse momento, né? A gente passava na década de 50, né, pelo segundo governo de Vargas, tá? O momento do suicídio de Vargas, de efervescência, né, de greves, de inflação alta, de crise econômica, tá certo? A gente vai passar ali pelos anos dourados, num momento de grande desenvolvimento, tá? No período de Juscelino Kubitschek, porém muita desigualdade social, muita aumento da dívida externa, tá certo? Migrações do Nordeste para o Sudeste, o Norte, tá? Então, eram momentos de muita efervescência, né? O governo de Jânio Quadros e o governo de Jango, né? Beirando a ditadura militar, tá? Vamos ter movimentos culturais no mundo, na França, o movimento da juventude francesa, tá? Que vão quebrar padrões sociais, tá? Vamos ter o movimento hippie nos Estados Unidos aí na década de 60, e vários outros movimentos, né, no mundo. Guerra Fria, né? Que atingiu todo mundo, tá? E também podemos citar até a Revolução Cubana, certo? Então, o mundo aí estava vivendo um período de muita movimentação. Aí no Brasil não foi diferente, né? Muita mudança também, claro, e no Brasil não foi diferente, tá certo? Então, esses movimentos sociais, o cinema novo, eles vêm criticar isso, eles vêm criticar a realidade do Brasil, a realidade social, e aí vão, como depois o nosso assunto no terceiro bimestre vai ser a ditadura militar, podemos perceber que muitos desses movimentos aí eles vão ser censurados durante a ditadura, né, visto o seu objetivo, a sua crítica política, certo? E aí chegamos, como é que surge esse cinema novo, né? Ele vai ser um produto industrial das décadas de 20 e 30, lembrando aí o processo de modernização da década de 20, né, do Rio de Janeiro, alargamento de ruas, tá? A gente vai na década de 30, o processo industrial, o surto industrial que passamos aí pelo período da Era Vargas,
a expansão do rádio, tá? A criação de radionovelas, tudo isso aí vai influenciar, né, esse surto industrial, essa expansão das emissoras de rádio, tá certo? O processo industrial e desenvolvimento tecnológico vai ter um desenvolvimento, principalmente aí depois principalmente com o governo JK, tá? Ele vai se influenciar, dizem até que vai ser uma mistura, né, entre o surrealismo italiano. O surrealismo italiano ele vai criticar a ascensão de Mussolini, tá certo? E a novela vague francesa, né, que então o cinema novo ele vai beber dessas duas correntes cinematográficas, tá certo? E então o cinema novo ele vai ser um movimento que vai dar resposta a essas duas componentes que eu falei no início da aula. Tá? A Vera Cruz, que tinha filmes com gastos maiores, filmes requintados, filmes que demonstravam, né, a beleza no sentido assim que não criticava a realidade, tá? Não mostrava a sociedade brasileira, a violência, tá? A discriminação. Então, a Vera Cruz ela tentava se basear nos filmes hollywoodianos, tá? E a Atlântida, como já falei, né, eram paródias, eram carnavalescas, né, sátiras de filmes hollywoodianos, tinham gastos menores. Porém, os gastos menores que eles tinham eram muito maior, por exemplo, que um jovem, né, produtor, um jovem que quisesse filmar, né, produzir um filme, esse jovem não seria capaz. Então, mesmo assim, a Atlântida tinha, comparado aos jovens, né, que estavam iniciando, tinham muito capital, tá certo? Porém, em 1952, né, vamos ter um congresso sobre o cinema brasileiro. O que é que vai ser pensado, o que é que vai ser discutido, né, nesse congresso? É o seguinte, eles vão discutir uma identidade nacional para os filmes brasileiros, tá? Filmes que fossem originais, que abordassem a cultura brasileira como ela é, que demonstrassem, por exemplo, a realidade no Rio de Janeiro, nos sertões, tá? No Nordeste, no Centro-Oeste, aonde eles fossem filmados, que abordassem de forma verídica, né? Até vão chamar até de cinema verdade, vai ter uma corrente de cinema verdade também, que demonstrasse realmente o que era a realidade brasileira, certo? E aí, em 1955, tá? Nelson Pereira dos Santos, que vai ser considerado aí um dos precursores, né, ou o principal precursor do cinema novo, vai produzir um filme Rio 40 Graus, certo? E esse filme Rio 40 Graus vai ser considerado o precursor do cinema novo. Ele vai abordar a partir de 5 meninos como é que era a vida no Rio de Janeiro. Tá? A partir de 5 pontos, ele vai dizer, por exemplo, a questão da discriminação, a questão da pobreza, a violência que existia, né, nas comunidades, tá certo? Como é que era a vida nas comunidades, tá certo? Então tudo isso aí vai ser abordado. Primeiro começa aí, né, com esse filme Rio 40 Graus do Nelson Pereira dos Santos, tá certo? Principais características, né, do cinema novo, tá? Filmes com baixo custo, então eles gravavam com um pouco custo mesmo, tá? O que é que eles queriam? Mostrar a realidade brasileira: fome, violência, corrupção, tá? Secas, discriminação, e criar uma consciência social a partir desses filmes. Ou seja, eles percebiam como é que estava a vida, né? Década de 50, Brasil numa crise econômica muito grande, suicídio de Vargas, greves, inflação alta. Vamos ter aí um grande período de desenvolvimento, os anos dourados de Juscelino Kubitschek. Mesmo assim, todo esse desenvolvimento não mostrava o quão o Brasil era desigual, né? E, na realidade, aumentou ainda mais a desigualdade. Então, esses filmes objetivavam isso, mostrar isso aí, tá? E aí, o principal representante foi aí o Glauber Rocha, tá? E o lema desse movimento, né, cinematográfico vai ser uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ou seja, você não precisa de tanto capital, de tanto custo. Baixe uma câmera na mão,
uma ideia na cabeça, e você conseguiria, ou eles conseguiram, né, filmar vários, né, inúmeros filmes que ganharam inúmeros prêmios, tá certo? Vamos ter o Pagador de Promessas, né, que ganhou o prêmio de Cannes, tá? Então foram inúmeros filmes, tá? E aí o que é que eles queriam? Liberdade de expressão, né? Liberdade de fazer, de filmar o que eles queriam, tá certo? E aí em 1965, né, já só para termos uma ideia da importância, né, do Glauber Rocha, né, que foi o principal representante desse movimento, ele vai publicar um artigo, né, chamado Uma Estética da Fome. Tá? Uma Estética da Fome. E aí, uma das partes desse artigo, né, eu li, são 3 páginas, tá? E ele falava, né, só para vocês terem uma ideia de como era, o que é que eles queriam, né? Enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como um sintoma trágico, mas apenas como um dado formal em seu campo de interesse. Ou seja, a América Latina, para os estrangeiros, segundo o Glauber Rocha, era um campo de interesse. Tá? Enquanto a América lamentava suas misérias, né, o estrangeiro cultivava o sabor dessa miséria, né, se aproveitava disso. Tá? Então ele vai criticar filmes de gente rica, tá, em casas bonitas, andando em automóveis de luxo, filmes alegres, cômicos, rápidos, sem mensagens e de objetivos puramente industriais, certo? É aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? Ele vai criticar toda aquela beleza que estava nos filmes, por exemplo, da Vera Cruz, tá? É isso que o cinema novo vai criticar, certo? Uma das coisas, né? E aí chegamos às fases do cinema novo, tá certo? A primeira fase vai demonstrar principalmente os problemas rurais, os problemas de sertões, por exemplo, tá certo? Eu coloquei aqui só 3 filmes, tá? Mas tem muitos outros filmes, se vocês forem procurar, tá? 1962. Aí você pode perguntar, oxe, professor, mas o cinema novo não surge na década de 50, né, com o filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos? Sim, surge. Mas ali é o início, né? Está se formando, né, um movimento, as ideias, as características, tá certo? Mas aí você pode encontrar outros historiadores dizendo que as fases foram da década de 50, né? Não, a gente não vai, o importante aqui agora é a gente discutir as principais características dele. Eu dividi aqui, mas vocês podem encontrar aí com fases diferentes, com anos diferentes, certo? E aí, 3 filmes principais, né? O Pagador de Promessas, que muitos até não colocam ele como, né, um filme do cinema novo, tá certo? Porque aí o Pagador de Promessas vai ter intolerância religiosa, tá? É um filme mais tradicional, né, que mostra uma sociedade mais tradicional, tá certo? Porém, o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte vai ter sua importância, vai ganhar prêmios, tá? Mundo afora. Tá? Vamos ter Vidas Secas, também do Nelson Pereira dos Santos, que é baseado no livro, né, Vidas Secas, que se não me engano do Graciliano Ramos. E em 1964, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, dizem, né, os estudiosos, né, de cinema dizem que foi o principal filme do cinema novo, tá? Do Glauber Rocha, tá certo? Eu até indico que vocês assistam esse filme, talvez eu faça até uma atividade sobre ele, tem no YouTube, tá? Então fica mais fácil para vocês assistirem. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol vai contar uma história de um sertanejo que era aliado a né, a um coronel, tá certo? Vai ter aí a questão do messianismo, a questão do cangaço, né? E aí, o que é que o filme quer mostrar? Né? Que nenhum dos dois mostra, resolve os problemas sociais, certo? Mas não vou contar tanto sobre ele. Tá? A segunda fase, tá, vai ser produções em meio ao regime militar. Tá? Aí vamos ter a saída do João Goulart, início da ditadura militar, tá certo? E é como se fosse uma resposta a esse regime, tá certo? Inclusive, a principal obra dessa segunda fase vai ser o filme Terra em Trânsito, né, do Glauber Rocha. Tá? Dizem também que, para outros, esse é o principal filme, tanto do Glauber Rocha como do cinema novo, mas fica aí entre Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Trânsito.
Tá? E Terra em Transe vai contar, vai ter um país fictício, né, que vai ser chamado Eldorado, vai ter um político, jornalistas, né, esse político vai querer dar um golpe, vai querer se tornar um déspota, tá certo? Enfim, o filme vai mostrar como era a corrupção, né, como é intensa essa corrupção, tá certo? É, como é intensa a corrupção na América Latina, tá? Que a todo momento traições, golpes, tá certo? E esse filme vai ser até censurado na ditadura militar, vai ser censurado em outros países também, como Portugal, tá? Então, é um filme que vai dar uma resposta ao regime militar, certo? E a terceira fase, né, vai ter produções em meio à intensificação da censura no Brasil. Tá? Aí vamos ter já o AI-5, certo? Vai ter um menor volume de produções, claro, e aí eles vão ter que se readaptar. Tá? Essa terceira fase ela vai ter influência muito do tropicalismo. Tá? Esse tropicalismo ele vai abordar ele nega, por exemplo, a cultura, a influência cultural mundo afora. Ele quer demonstrar o que o tropicalismo? A cultura brasileira, né? A cultura genuinamente brasileira, tá certo? E aí as principais produções, Macunaíma, né, de Joaquim Pedro de Andrade, né, baseado no livro de Mário de Andrade, tá certo? E aí, Macunaíma vai falar sobre discriminação racial, tá? A expansão territorial, a influência do capitalismo, né, na sociedade, tá certo? E como era gostoso o meu francês de Nelson Pereira dos Santos, tá? A questão do exotismo, dos grupos indígenas, tá certo? Nos dois filmes vamos ter uma ideia de canibalismo, de antropofagia, tá certo? Inclusive, Macunaíma vamos ter uma piscina como se fosse uma feijoada antropofágica, tá certo? Então, todos esses filmes vinham para criticar a nossa realidade, a realidade social daquela época, certo? Então, essa última fase, 68 a 72, muitos vão dizer que vai ser até um pouco mais à frente, porém, eu vim com essas datações, tá certo? Depois vão dizer que o cinema novo vai se tornar o cinema marginal, acho que vocês estudaram cinema marginal em História da Arte, tá certo? Mas é isso aí, tá? O cinema novo vem para criticar, né, a sociedade da década de 50, da década de 60 e início da década de 70, mas ele é fortemente, suas ideias são fortemente né, colocadas na sociedade na década de 60, tá? Principalmente com os filmes do Glauber Rocha, tá certo? Então, qualquer dúvida, deixem aqui no chat, tá certo? A atividade também vou passar aqui no chat. Assiste um filme, tá? Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou outros, se vocês quiserem, né? Acho que a maioria tem no YouTube, tá? Então, a atividade eu deixo aqui, qualquer dúvida é só falar, tá? Tenham um bom dia e até mais, certo?